Oi, tudo bom? Aqui é o Matheus Lobo. E aqui é o Vitor Martins. Meu amor, você tá sendo dublado. Até parece. Não existe isso de uma pessoa ser dublada. E como vocês perceberam, o assunto de hoje é dublagem, especificamente nos animes. Então Jesus, solta a voz do Google aí. Olá pessoal, hoje no Nigiri Pop, o assunto é dublagem. Quando a gente fala de dublagem, todo mundo vira o olho, já fica assim, com preconceito. Ah, dublagem, mas eu não gosto de assistir filme dublado, não gosto de assistir anime dublado, é melhor legendado. Enquanto outras pessoas, ah não, eu gosto de dublado, eu conheço gente assim. São minoria, assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, mas enfim, acontece. E, cara, quando a gente tá falando de dublagem de animes, tem toda aquela coisa, ah, a dublagem de antigamente era melhor, a gente tinha Yu Yu Hakusho, a gente não sei o que, hoje a dublagem é uma porcaria. Calma, vamos por partes. Primeiro, porque quando a pessoa fala que a dublagem é porcaria, normalmente a culpa cai em cima do dublador. Na verdade, também, mas na verdade a gente tem que analisar o que é dublagem boa de fato e o que é nostalgia, né? Tem isso. Então, assim, por que a gente tá fazendo esse tema? Tem aquela coisa, né? Recentemente teve a polêmica com a Peach na dublagem do Mortal Kombat, no Roger. Vai equalizar a sua cara. Também no Roger com o... Foi o Call of Duty? Battlefield. Battlefield, obrigado. O Ricardo corrige aqui. Universitário aqui. E então, o que aconteceu? Tem toda essa polêmica e a gente lembrou da polêmica da dublagem dos animes, certo? Por exemplo, recentemente foi anunciado que o filme novo do Dragon Ball Z, o Fukkatsu no F, ele foi confirmado que vai ter a dublagem com o cast oficial de Dragon Ball Z que a gente já conhece. Graças a Deus. Mas foi uma notícia recente, entendeu? Isso daí não estava confirmado, mas o Wendell Bezerra, que é o dublador do Goku, gravou um vídeo dizendo que já estava confirmado, todos os dubladores iam estar presentes, então ótimo! E aí entra aquela história, ah, Dragon Ball Z é bom, mas é porque eu assistia quando criança. Não, então vamos analisar aqui alguns pontos, certo? Sem mais enrolação. Primeiro, tem 4 formas da dublagem ser muito boa ou muito ruim, e ela depende desses 4 pontos que eu vou te dizer. Primeiro tem o dublador, depois a gente tem o diretor de dublagem, depois disso tem o estúdio e em seguida tem o cliente que pede a dublagem. Se em algum desses pontos a gente tiver um problema, vai acontecer uma cagada, provavelmente. Pois é. E as cagadas são diversas. Mas a gente vai falar aqui de primeira coisa. Dublagem, toda dublagem é uma tradução. É uma adaptação. Porque a tradução ela não é simplesmente você pegar isso daqui, carro, se chama car. Dinheiro, money, não é exatamente assim que funciona, não é uma palavra solta. Quando você faz uma tradução, você está adaptando uma obra inteira, e a gente tem vários exemplos disso para te mostrar. Alguns deles, o Vitor sabe assim de cabeça, tipo o Dragon Ball Z. O Dragon Ball Z tem, o Yu Hakusho também tem. Mas o Hakusho... Mas por quê? Dragon Ball Z é diferente, Matheus? Você já viu cenas de Dragon Ball Z dublado com a dublagem de português de Portugal? É verdade, é outra coisa. Eles colocam... Olha bem! Vegeta! Olha bem! Eu não vi esse vídeo já. Como deu pra perceber, a dublagem de Dragon Ball Z é muito focada em comédia em português de Portugal. Tem aquele famoso calma, Vidal, calma, Vidal. Calma, Vidal. Eu sei qual é. Então eles colocaram muita comédia dentro do Dragon Ball Z, ficou um negócio mais cômico do que você conhece, certo? E isso daí acabou mudando o ambiente completo da trama. Deixa eu só fazer um comentário aqui pra vocês que vocês podem falar no vídeo. Bem, pessoal, a gente fez um corte agora porque o Ricardo, nosso primeiro editor, que ele tá aqui assistindo a gravação... Que é nosso amigo, a gente não tá puto com ele. Ele disse que a dublagem de Dragon Ball Z foi um caso realmente que foi o seguinte... O anime passava num horário nobre, tipo novela das 8 lá em Portugal, e para atingir um público maior, para não ser restrito ao público mais infantil, que seria quem gosta de assistir os animes, né? Porque você tem um preconceito de anime, blá blá blá. Fizeram essa dublagem mais cômica para as outras pessoas poderem aproveitar a obra. Então, para atingir um público maior, eles fizeram isso. Ou seja, é algo comum quando você faz uma tradução. Tem outros animes também que tem uma adaptação um pouco diferente, seja em termos ou que mudam completamente a obra. Porque no caso do Dragon Ball Z a gente tava fazendo mais... porque a gente tem uma ordem que a gente vai seguir para mostrar para vocês, mas a gente tava começando mais pela essa adaptação mais... Vamos dizer que realmente muda... É da tradução mesmo. Ela muda o ambiente por completo.
E Tem o Yu Yu Hakusho. o Yu Hakusho, já ele não muda exatamente o ambiente por completo. Ele só, tipo... É como a gente eu tava brincando contigo mais cedo, que eu tava dizendo, o Yu Hakusho, ele é o primeiro anime localizado, porque a galera tem um negócio de videogame hoje, que tem a tradução e a localização. O Yu Yu Hakusho é o primeiro anime localizado aqui no Brasil. Por quê? Por causa que todos os nossos termos, nossos ditados, o sotaque, tá tudo lá, certo? Só que isso daí foi feito de uma forma planejada, certo? É diferente de um anime tipo Beyblade, que se você for assistir a dublagem hoje, você vai ver o sotaque carioca no Tyson. Parece que ele tava na praia de Ipanema, fazendo Let It Rip lá com a Dragoon, entendeu? Tá bom. Mas isso daí é porque o dublador não conseguia desvencilhar o sotaque dele. É diferente do Yu Yu Hakusho, que eles quiseram criar uma identidade para aquele anime. Então, isso daí, o termo que é usado na tradução mesmo, o termo que a gente usa, é tradução doméstica, que é quando você pega e adapta aquela obra à cultura, à experiência de vida das pessoas que vão receber aquela obra. Ou seja, se o anime agora vai ser transmitido no Brasil, a tradução de Yu-Gi-Oh! De Yu Yu Hakusho foi feita justamente para ser domesticada, né? Domesticada. Gente, vocês botam um pequeno compilado aí das frases do Yusuke, que são demais. Não adianta olhar pra essa cara feia pra mim não, porque cara feia pra mim é fome, valeu? Tá aprontando o que, ô bisonho? Não é mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba, olha. Não grita não, santa, calma, muita calma nessa hora. Eu já ouvi que você é forte e eu tô com vontade de lutar. Vamos lá que eu vou te arrebentar. Vem, garotão, vem. Eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu. Não é o carro da pamonha, mas atrapalhou na hora certa, hein? Eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu gostei da resposta. Vamos beber. Eu agradeço. Não sou chegado a beber alcoólico. Sinceramente, eu prefiro um suco de laranja. Então, tem essa coisa. Tradução tem adaptação. Então, você vai sofrer alguma perca de conteúdo, ou então vai adicionar alguma coisa. Tem um exemplo no Yu-Gi-Oh! Que mostrou uma cena, tá passando o Yu-Gi-Oh! Remasterizado agora, e eu tô vendo, ele tem triáudio e ainda tem um legenda lá de vários idiomas. E aí eu fui comparar as cenas em diversos idiomas. Tem uma cena que eles adicionam áudio, tipo, o Pegasus fez questão que a gente pegasse o poderoso baralho com um dragão branco de olhos azuis. Sabe o que tinha na versão japonesa? Porra nenhuma. Nada! O cara só encontraram ali o dragão. Olha o dragão! E pronto! Mas aí não, na versão dublada, eles adicionaram isso, entendeu? Então... E ainda nesse caso assim, tu tava comentando comigo que no Yu-Gi-Oh! A personalidade do Pegasus, ela muda, né? Muda! Sogu! ですから、デュエルモンスターズの正式カードとして採用することにします。もしデュエルアカデミアが推薦してくれるなら、正式にデュエルカードデザイナーとして我が社に迎えたいのです。 Mas o Pegasus, ele tem um sotaque, assim, que ele coloca uma entonação diferente, tipo um crescente no final de cada frase que ele fala. Sem contar que ele chama Yugi de Yugi Boy. E aí fica, Yugi Boy! E tipo, isso combina na versão em inglês, na dublagem em inglês eles mantiveram essa personalidade do Pegasus, mas quando eles foram colocar o Pegasus na versão brasileira, eu não sei se é porque Yugi Boy não ia ser um negócio compreensivo, eles tiraram isso e o Pegasus deixou de ser zoeiro. Aí do nada tem uma quebra de personalidade, que é o Pegasus, até antes de você, do Yugi, jogar com ele no reino dos duelistas, né, duelar com ele, o Pegasus não era zoeiro. Ele dá umas ordens com a voz grave, faz umas ameaças pro Yugi na hora que ele vai duelar na TV. Eu me lembro vagamente que o Pegasus ainda falava garoto Yugi, mas eu posso estar enganado. Ele pode até falar mais pra frente, entendeu? Tá. E tipo, ele só começa a ser zoeiro quando ele chega, o mundo da fantasia, não sei o quê. Bem-vindo! Só que você não esperava isso do personagem Pegasus vendo na versão dublada. E enquanto na versão dublada em japonês, né, a original, você já espera, porque ele é zoeiro desde o princípio. Então tem isso. A dublagem, ela pode mudar muito, certo? A atmosfera de um anime. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Se for feito de um jeito bom, vai ser bom. Obviamente.
Entendeu? Então, mas muita gente não percebe. Às vezes tem gente que fica, ah não, tem que deixar como é original, não sei o quê. Cara, não necessariamente vai ser melhor. Por exemplo, a dublagem de Dragon Ball Z, eu prefiro em português. É, porque a voz do Goku é bizarra. Aí você vai falar, ah não, é porque é nostálgico. Cara, não é. Eu te digo isso porque Pokémon é nostálgico pra mim. Saint Seiya é nostálgico pra mim. Saint Seiya, a dublagem em português, a dublagem em japonês, pra mim não faz diferença. Eu consigo assistir as duas de boa. Pokémon, eu também consigo assistir as duas de boa, com um leve problema que a gente vai falar mais pra frente. Em alguns casos tem algumas diferenças leves, assim, como tipo, eu sempre falo que o Kurama de Yu Yu Hakusho e o Kenshin de Samurai X na versão japonesa, algumas pessoas preferem a versão dublada, por quê? Porque eles têm uma voz muito mais afeminada na versão japonesa, e fica de boa. Ele tem essas vozes mais afeminadas na versão japonesa e na dublada tem essa voz de macho, entre aspas, mas tanto faz pra mim. Pois é, aí a gente vai pros primeiros pontos, né? A gente falou que dublagem é uma adaptação, tradução é uma adaptação e tal, então isso tá dentro da dublagem, tá dentro da legendagem, tá dentro de tudo que mexe com tradução. E aí a gente vai analisar esses pontos. Primeiro, tem o dublador, que ele pode ser bom, pode ser ruim. Tem o diretor, que ele pode fazer um trabalho bom ou ruim, o diretor da dublagem, que pra quem não sabe é a pessoa que vai escalar os dubladores, vai dizer como é que vão ficar as falas, ele vai dividir cada cena de mais ou menos uns 20 segundos. Se ficou bom, aumenta o tom, abaixa o tom, assim. Determinar quem é que vai falar para cada uma dessas cenas e, enfim. Tem o estúdio que pode fazer alguns requerimentos e tudo mais. E tem o cliente que pode pedir coisas específicas, como, olha, você não vai usar palavrões nessa obra. Olha, você vai tirar isso daqui e colocar tal coisa. Que fode. Então, tem toda essa coisa. Então, a culpa, galera, ela vai descendo assim, ó. Primeiro é possível que seja do cliente, se não for do cliente pode ser que seja do estúdio, se não for do estúdio pode ser que seja do diretor, não for do dublador tá em último, geralmente eu vou te dar um exemplo aqui de dublador ruim e de dublador que é obrigado a fazer alguma coisa que não é legal. Por exemplo, dublador ruim, a gente tem da Yaoi Aoba, passa aí, Jesus. Super Campeões, que passa, você vai ver essa cena agora. Oi, tudo bem? Eu sou chefe de torcida do Musashi Futebol Clube. Meu nome é Yaoi Aoba. Yaoi? A grande verdade é que o capitão está proibido pelo médico de jogar futebol. Oliver, por favor, eu tô pedindo, deixa o capitão ganhar esse jogo. Bem, vocês acabaram de ver a cena da Yaoi Aoba, que é horrível. É tipo, a culpa é dela, da cena ter ficado ruim? Também, porque ela é uma dubladora ruim. Mas tipo, que porra de diretor foi esse que chamou essa pessoa, entendeu? Eu não sei que você é dublador, me desculpe, não processe a gente, mas foi ruim. Foi ruim. É unânime, entendeu? É, tipo, pode ser que ela continue trabalhando, tenha melhorado o trabalho, mas essa dublagem da Yaoi Aoba foi ruim. Não tem pra onde correr. Outro caso é de dublador, por exemplo, de Pokémon. Eu já conheci alguns dubladores de Pokémon, o dublador do Ash, do James, da Jessie. Quando eu tava conversando com a dubladora da Jessie num jantar, a Isabel de Sá, ela falou assim pra mim, olha, tem cenas que a gente fez em algumas temporadas que realmente a gente não tinha pra onde correr. Ela disse assim, olha, em uma temporada X de Pokémon, o nome do Wobbuffet, sei lá, não me lembro se foi o Wobbuffet, faz muito tempo. Vamos dizer que foi. O nome do Wobbuffet se falava Wobbuffet. E quando chegou na outra temporada, pediram pra gente dublar mudando a pronúncia e chamando de Wobbuffet, entendeu? Então, eles recebiam essas diretrizes e eles tinham que seguir essas diretrizes. Então, o nome do golpe, não é o dublador que escolhe o nome do golpe, tá lá no roteiro, entendeu? E se o nome do golpe mudou, não é culpa do dublador, ele tem que seguir o roteiro. Se a entonação se a pronúncia do personagem mudou também de entonação, porque mandaram, ele tem que fazer isso. Aí às vezes vocês falam, o dublador não sabe mais, ele esqueceu, ele teve que dublar daquele jeito. Assim como o caso mais óbvio, que é dos palavrões, que é tipo, que droga, seu inseto insolente. Vamos ter que chamar os tiras. Puxa vida, Cacilda. Cacilda? Meu amor, você não tá conseguindo falar palavrão? Não é culpa do dublador, com certeza. Tá lá no roteiro, ele tem que fazer, entendeu? Simplesmente é isso. E tem essa coisa, você nunca vai saber se foi culpa do diretor de dublagem, se foi culpa do dublador, se foi culpa do estúdio, se foi o cliente que pediu, a não ser que você tenha um envolvimento com as pessoas que estão trabalhando no projeto, que você consiga realmente um depoimento, um comentário, alguma coisa assim.
Como foi o caso, de que eu sei que não foi culpa da dubladora da Jessie, porque ela me falou, ela chegou, olha, mandaram a gente fazer desse jeito, entendeu? Então tem esses problemas. Aí, a gente só tá falando de coisa ruim, mas ainda no Pokémon, da mesma forma, tem boas adaptações. Como ainda na Jessie, tem o lema da equipe Rocket. Que ficou muito bom. Que, na minha opinião, foi muito bem adaptado. As vozes em Pokémon, no geral, são boas, entendeu? Então, eu gostava muito de assistir Pokémon. Por que que eu não assisto Pokémon mais dublado? Por 2 motivos. Primeiro, porque era muito atrasado aqui no Brasil. E segundo, porque quando eu comecei a assistir Pokémon em japonês, é um ótimo anime para você aprender japonês, para você praticar a língua, sem contar que os golpes... Cara, a tradução dos golpes de Pokémon é muito tensa. Ele fica mudando, então... Tem aquele negócio do Pikachu que tu falou, né? Thunderbolt. Que o Pikachu, teoricamente, ele só tem o Thunderbolt, que é o Juman Bolt também. Que é o Choque do Trovão. Que é o Choque do Trovão. Só que tinha uma temporada que era Choque do Trovão, tinha temporada que era Raio do Trovão, tinha temporada que era Trovoada. Aí eu, pivete, eu achava que o Pikachu tinha Thunder Shock, Thunderbolt e Thunder. Então, tem esses certos problemas que acabam atrapalhando a dublagem bastante, né? Sim, de fato. Aproveitando que a gente tá falando de dublagem, eu vou até fazer uma curiosidade aqui pra vocês, que o Renato Siqueira, que foi meu antigo chefe na Nintendo World, trabalhando na Play TV, então um cara que... o jornalista de games aí, fodão, Renato, um abraço. Ele disse que quando eu fosse falar de algum tema com dublagem, eu poderia colocar aqui no nosso vídeo um vídeo que ele gravou escondido, certo? É uma relíquia, basicamente, tá? Eu vou pedir pra ele. Então a gente não pode, tu sabe, né? Se ele gravou escondido, né? Ele tem autorização. Não pode, a gente pode. Porque é o seguinte, ele gravou o processo de dublagem de um dos episódios de Pokémon, certo? Escondido. E se você tiver assistido Shirobako, você sabe como é que funciona o processo de dublagem no Japão. Tem uma sala com os microfones, os dubladores ficam lá, eles ficam meio que rodando, sentando, dublando ao mesmo tempo. Aqui no Brasil não funciona do mesmo jeito, então, por curiosidade, a gente vai colocar um vídeo pra vocês de como é o processo de dublagem no Japão, que ele gravou clandestinamente. Tem imagens aqui quase que exclusivas, né? Então tá aí, Jesus, bota aí pro pessoal ver. 今回俺たちの見せ場全然ないし。まあこれじゃ歯が煮えるから逃げられるし、結界往来ってことで。そうだぞ。あった。あった。ナイトルでもダメか。ビーパビーパ。 Então estão vendo aí, o pessoal ficava se movendo e tal, dublando. Aqui não, você vai, grava a sua parte, não necessariamente você vai interagir com outro dublador e tchau. Então isso daí pode até meio que dar maior chance para alguns erros, né? Porque os dubladores estão interagindo, né? Eles podem comentar e tal, essas coisas. Sim. É só uma curiosidade que vale a pena falar. Mas agora a gente vai falar sobre algo que tá mais recente. Vocês estão assistindo Denpa Kyoshi? Denpa Kyoshi, anime agora dessa temporada do professor físico que tem aquele negócio que acreditou. Que só faz o que ele quer e tal, enfim. O Ruivinho. Isso aí. Cara, é um anime da A1 Pictures, mas parece ter um budget, né? Um orçamento. É um orçamento muito baixo, porque a arte não tá muito boa e olha, a dublagem também tá meio estranha. Assim, a gente vai deixar pra falar melhor dele no vídeo de primeira impressão dele, que não sei, já saiu, vai sair. Se não sair, vai sair. E um negócio que a gente queria comentar, porque quando o Matheus me questionou se eu tava notando alguma coisa sobre a dublagem desse anime, eu falei assim, não... A impressão que eu tive foi que todo mundo é noob ali de dublagem, mas eu dou um destaque, eu posso estar errado, mas eu dou um destaque pra irmã do protagonista. Cara, quando eu assisti, eu olhei assim, caralho, essa voz não combina nem um pouco. Então eu fui no My Anime List, dei uma olhada. É o primeiro trabalho dela. A gente realmente notou que ela era noob. E parece que ela é uma idol e tal. Cara, não é que a voz dela seja ruim. Eu acho a voz dela até bonita. Eu acho que a voz dela é bonita, é diferente. É diferente do que a gente tá acostumado. Mas não combina porra nenhuma com a personagem. E não é só eu que acho isso. Todos os comentários lá no My Anime List estão dizendo a mesma coisa, entendeu? Então, foi assim, unânime de que ela é ruim, entre aspas, né?
A mesma coisa eu percebi quando eu tava assistindo o Yu-Gi-Oh! Remaster, cara. Teve uma cena numa luta do Yugi com o Evil Underwood, que no japonês é chamado de Insecta Haga, que eu percebi, cara, esse dublador do Yugi é meio noob. E eu fui olhar no My Anime List, ele só fez o Yugi na vida dele, entendeu? É tipo, Yu-Gi-Oh! Esse anime aqui, aí acabou fazendo sucesso, tendo mais de 200 episódios, aí o pessoal ficou preso com o dublador noob, certo? Ah, mas hoje ele tá melhor. Não sei. Tem uma cena que... Mas começo, esse foi depois. Não, tudo bem, mas tipo, ele nunca mais teve outro trabalho, né, Tá Vitor? bom, tudo bem. A prática leva à perfeição, né? Então, a gente tá tão acostumado a escutar que a gente percebe se o dublador já é menos experiente, mais experiente, se tem uma voz marcante. Da mesma forma que a gente já percebe quando é um dublador bodega, assim, que aparece todo anime. Ou tem o Ikako, o cara que dubla o Ikako do Bleach, ou tem o cara que dubla o Kirito do Sword Art Online. Ultimamente ele ficou popular. Ou tem o cara que dubla o Eren, do Shingeki no Kyojin. Tem, e tem também a dubladora mulher, aquela do... irmã do protagonista de Mahoka. É verdade. Então, ela é verdade. E tem uns que tem um recorrente também, a Kugimieria, o Fukuyama Jun e tal, que eles aparecem de vez em quando, mas são fodas. A Fukuyama Jun tem a voz empolgante, né? Mas assim, a gente vai falar mais pra frente disso. E o Jesus vai querer que a gente mencione o Kotomini Kirei, né, do Fate. Por você, Jesus, o cara lá do Fate. Que tem a voz de narrador. Comentar. Mas enfim. Mas assim, a gente vai fazer um vídeo falando sobre os dubladores que a gente acha mais foda um dia. Que foi só pra dizer pra você que é o seguinte: quando a dublagem é ruim, não é culpa exatamente do dublador. Pode ser culpa do diretor da dublagem, pode ser culpa do estúdio, pode ser culpa do cliente. Tem um conjunto de fatores que pode fazer isso. A dublagem ou a adaptação, tô certo. Pra quem não entendeu, o Naruto fala da Teboyo no final da frase dele, no inglês eles botaram Believe It, e na dublagem daqui ficou tô certo. Então vocês imaginam o Naruto com a voz do Goku Pivete falando tô certo no final das frases agora. É complicado, é complicado. É ruim, né? Pariu. Ceifeiro de almas. Ceifeiro de almas, Shinigami. No Bleach. Shinigami no Bleach dublado. Ceifeiro de almas, que tá adicionando. Acontece que eu nunca ouvi falar de ceifeiro de almas. Né? Então, é isso aí. Era isso que a gente queria falar sobre dublagem, aproveitando o tema, tipo, não jogue as pedras no dublador, pode ser que ele seja ruim mesmo, mas, tipo, ele tá fazendo um trabalho que ele foi pago, contratado lá, se a pessoa sabia que ele era ruim e contratou do mesmo jeito, acho que a culpa é mais dela do que do dublador, né? Sim, de fato. Assim, a gente acredita que o dublador também tem que ter consciência de quando fez uma cagada, mas também tem a parte da culpa do pessoal que não diz, isso aqui tá ruim. Pois é, e é aquele negócio de nostalgia. Cara, a gente tinha animes que eram realmente bem dublados, tipo, vai pegar Digimon 1, Digimon 2, Pokémon, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, e Yu-Gi-Oh! Por si só também tinha uma dublagem boa. Só que de vez em quando eles sofriam com alguma coisa, seja com a censura, seja com um dublador que acolá, que era chamado pra fazer um personagem assim do dia, né, do episódio. Enfim, tinha esses problemas, mas é aquela coisa. Os animes de hoje é porque a gente também não tá acostumado a assistir e talvez porque realmente alguns dubladores bons não tenham mais sido convidados para fazer trabalhos. Tipo, a dublagem de Naruto, o pouco que eu pude ver no YouTube, cara, eu não gostei, sinceramente. Tipo, não é que a dublagem do Naruto seja ruim, pode ser culpa da adaptação. Tem outros dubladores que realmente não combinaram de jeito nenhum, tipo do Sasuke, do Itachi. Tem uns dubladores também que realmente a pessoa tem que fazer muita cagada porque são muito bons, tipo Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, eu acho que você tem que fazer muita cagada assim pra deixar o Guilherme Briggs ruim, né? Porque ele é muito bom. Pois é, então é isso daí. Não vamos jogar pedra sem antes saber como é que funciona o negócio, ok? Então esse vídeo foi mais pra isso. Ficou um pouco confuso, espero que vocês... Porque eu esqueci o roteiro em casa, mas tipo, espero que vocês tenham gostado, certo? Lembrando que a gente vai sim fazer um vídeo de dubladores no futuro, mas com um enfoque diferente. É só pra gente falar de dubladores que a gente gosta, que estão presentes em vários animes e mostrar quais são os personagens que eles fazem, que você deve conhecer ou não, ok? Ok. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Não esqueça de se inscrever, pode clicar aqui na tela. E deixar um comentário aqui embaixo, ok? E olha as nossas redes sociais, os links estão na descrição aqui do vídeo. A gente está tentando fazer um trabalho bem legal para ver se faz umas coisas diferentes lá. Então dá uma conferida no Facebook, dá uma conferida no Instagram e a gente está te esperando por lá. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá. Até mais. Amor, você está sendo dublado. Não existe isso de alguém ser dublado. Tá bom.
Então você também sentiu, Seiya? Maligna! Maligna.